O Ministério Público está aí, e é um direito deles. E é um direito dos senhores também se defenderem, se organizarem e demonstrar até que muitas vezes eles podem não ter razão. O Ministério Público pode não ter razão. Tá certo? Até porque o Ministério Público é o guardião da lei. Tá certo? Só que ele pode não estar com a razão. Quem está com a razão são os senhores. Então, se organizem e vamos votar a favor dos senhores. Os senhores já discutiram o projeto já está discutido, vocês participaram de tudo. E nós vamos votar com os senhores. Todos nós, vereadores, vamos votar com os senhores, porque nós temos intenção. Agora, não se desmobilizem. Fiquem atentos, porque os senhores podem precisar de novas interferências políticas, enfim, é todo um procedimento. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, senhores vereadores, eu peço a atenção de todos. Como o projeto tem muitas emendas, vou pedir ao vereador Cipriano que nos instrua com as orientações das emendas que devem ser votadas, tá bom? Primeira emenda. Emenda substitutiva ao inciso 1º do artigo 10, apresentado pelo vereador Euripinho. A área máxima permitida... Não, mas eu tenho que ler a emenda. Eu vou ler a emenda para não dar rolo. Gente, eu só vou falando ok, não. Do jeito que nós fizemos da febre semana passada, deu certinho, pode. Senhor presidente, essas emendas todos nós já sabemos quais são. O que tem que votar contra, a favor, o que tem que pedir a retirada. Então o senhor vai ler tudo que o vereador Cipriano agora mesmo disse na tribuna. Está todo mundo num consenso aqui. O que é para retirar, o que é para votar favorável, o que é para votar contra. Então, o senhor poderia só... O senhor só poderia falar, talvez, emenda do vereador fulano. E ele vai falar, tira. Favor, contra. Mas não precisa ler a emenda. Senhor vereador, deixa eu lhe falar. Nós vamos pedir primeira e segunda discussão na noite de hoje. Não tem problema, vamos votar primeira e segunda discussão, redação final, e amanhã o senhor já encaminha para o executivo. É uma questão de segurança para não ter nenhum tipo de celeuma depois. Não tem, não. Então tá bom. Emenda substitutiva do vereador Euripinho. Como que vota, Cipriano? Favorável. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pelo vereador Paulo Correia, folhas 29. Retirar. Está em votação pedido de retirado. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pelo vereador Olímpio Nabem e Leandro Anastácio, folhas 31. Solicitar a retirada. O pedido de retirada é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva. As alíneas A e B dos incisos 2, artigo 10, que passam a ter as seguintes redações. Como é que vai essa? A e B só está aqui. Retirada. Mas quem vai retirar? Mas não fala quem que é o autor aqui. Tá, verdade. Isso. Depois nós fizemos junto aquela... Pedido de retirada regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Emendas substitutivas a alíneas A, B e C. Vereador Euripinho. Não, todos os vereadores. Eu gostaria que... Apresentado pelo vereador Euripinho. Tá por vereadores. Esse aí é aquele que muda 700 metros. Não foi. É no artigo 10º. Certo? Senhores vereadores, eu tava lendo aqui, ó. Depois da emenda do Paulo Corrêa, que foi retirada, aí eu pedi a retirada da emenda apresentada pelos vereadores Olímpio Nabem, Leandro Anastácio, folhas 31. Isso. Qual que foi o procedimento? Retirar. Já foi votado até. Isso, já foi votado e retirado. Agora eu estou nessa aqui. Emenda substitutiva das alíneas A, B e C, no inciso 2 do artigo 10, apresentado pelo vereador Euripinho. Solicitar a retirada. Tá. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a retirada das emendas. Emenda substitutiva às alíneas A, B e C, do inciso 2 do artigo 10, apresentado por vereadores. Esse é para aprovar, é aquele que mudou para 700 metros. É regimental. E a gente solicita a assinatura de todos os vereadores. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Emenda apresentada pelo vereador Paulo Correia. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovada a retirada. Emenda substitutiva do artigo 1, 2, 3, parágrafo 2º do artigo 10º, apresentado pelo vereador Euripinho. Solicitar a retirada porque já foi aprovado de 700. Retirada. Euripinho. Euripinho está solicitando a retirada. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva aos incisos 1, 2, 3, parágrafo 2º do artigo 10, apresentado por vereadores. Esse apresenta as multas, é para aprovar, e a gente solicita também a assinatura dos vereadores. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda aditiva visando a inclusão de mais um parágrafo, o 10º. O quarto parágrafo. Não. Não ajuda. De mais um parágrafo, o artigo 10, que será o quarto, apresentado pelo vereador Euripinho. É o limite máximo de 100 metros para a colocação de artigo mesas. 10, como é que aprovado. Para aprovar. Está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, folhas 25. Passa o trailer para 50 metros, de 25 para 50, para aprovar. Está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os aprovado. contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oi, Flávio. Foi. Euripinho foi aprovado. E essa agora também, da Comissão de Justiça e Redação, também foi aprovada. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, folhas 25. É para ser aprovada também. Esse Está em votação. inclui a palavra Favorável. já existentes. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva ao inciso 2º do artigo 13, apresentado pelo vereador Euripinho. Essa também, para ser aprovada, coloca respeitando as já existentes. Sobre o Está em projeto votação. Os paisagístico. favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva ao caput do artigo 16, apresentado pelo vereador Paulo Henrique Correia. Solicitar retirada. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, folha 25. Ok, aprovar. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pelo vereador Olímpio Jorge Nabem e Leandro Anastácio, folha 31. Aprovar. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pelos vereadores Olímpio Nabem e Leandro Anastácio, folha 31. Solicitar retirada. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada das emendas. Emenda representada pela Comissão de Justiça e Redação, folha 26. Aprovar. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva ao artigo 6º, artigo 4º, inciso 4º, quarto. artigo 27, apresentado pelo vereador Euripinho. É que diminui a multa de 1.000 para 800, ou aprovar. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Solicitar a retirada porque nós não podemos determinar qual será o processo licitatório. Membro da Comissão de Justiça e Redação. Fala no microfone. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda da Comissão de Justiça e Redação. Emenda substitutiva ao caput do artigo 38, apresentado pelo vereador Euripinho. Retirar, igual explicando, nós conversamos ali dentro, né, Euripinho? É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda do vereador Euripinho. Emenda substitutiva ao caput do artigo 38, apresentado por vereadores. É para ser aprovada aquela sobre a regimental. avaliação e quais são as regras para avaliação que nós... Então é para ser aprovada. Está em E votação. também pedir assinatura dos vereadores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora no anexo. Todos aprovados. Agora tem o anexo, Na penúltima página. Tá. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, folha 26. Só altera nome. Desculpa. É isso mesmo. Emenda apresentada pela É isso Comissão de mesmo. Justiça e Redação, folha 26. Pode ser aprovada. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Emenda substitutiva. Não, mas tem mais emenda substitutiva aqui, ó. Emenda apresentada pelo Mas vereador. fica prejudicada a substitutiva. É a mesma? Bom, então, tá. Emenda apresentada pelo vereador Paulo Correia. Peça retirada.
É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada da emenda apresentada pelo vereador Paulo Correia. Tá. Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Aprovar. É mudança só na nomenclatura. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emenda apresentada pelo vereador Paulo Correia. Está em votação. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a retirada da emenda. Aprovada e retirada todas as emendas. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara solicita apreciação em segunda discussão na mesma noite. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto já com as emendas compiladas. Isso, segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Será encaminhado ao senhor prefeito municipal para a sanção. Acabou. Rápido, não? Pois não, senhor vereador. Eu vou pedir a inversão preferencial do projeto 67/2011, que é a doação de terreno localizado na a empresa NA Jorge Neto Embalagem. Está aqui nosso amigo Orlandim, esperando, aguardando. É regimental. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 67/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, a empresa NA Jorge Neto Embalagens ME, qual é necessário para aprovação, maioria qualificada. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Kiko Miziara solicita dispensa da leitura dos pareceres regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão. Primeira discussão, o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a segunda discussão na noite de hoje. O vereador Cipriano pediu a segunda discussão na mesma sessão. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Eu ouvi o Cipriano. Cipriano e Euripinho pediu. Não havendo mais oradores, está em votação. Em segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final da mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com justificativa de voto, vereador Euripinho. Senhor presidente, nós aguardávamos com grande ansiedade a aprovação desse projeto, tendo em vista que eu conheço a luta desse nosso empresário, Orlandim Adamo. Tenho certeza que desde o ano passado, através do processo eleitoral, não pôde ser doado esse terreno a essa empresa que vem fazendo um bom trabalho na nossa cidade. E eu tenho certeza que agora, Orlandim, você terá condições e capacidade de poder ampliar, de gerar mais emprego e mostrar sempre esse trabalho árduo com toda a sua família. E eu aqui parabenizo você, o seu irmão em Brasília, tenho certeza, está muito feliz, o Douglas, todos nós que somos companheiros do dia a dia. E acho que agora é um bom momento para a gente realmente mostrar a cara e você poder crescer cada vez mais. Parabéns. Parabéns, Orlandim. Bastante sucesso no seu novo empreendimento. Justificativo de voto. Vereador Cipriano. Dizer que é importante também a presença da pessoa quando vem até a Câmara, participar dessa votação, demonstra que verdadeiramente está interessado naquilo que a gente está fazendo. A gente já votou algumas doações que depois foi pegar de volta, que parece que a pessoa não estava querendo. Importante, Orlandinho, estar presente sempre, né? E a gente sempre faz o melhor para poder gerar emprego para o nosso município. Eu espero e peço a Deus que você consiga sucesso e que gere bastante emprego para o nosso município. Projeto em discussão única. Pede vista, Cipriano. Projeto número 57/2011. Eu vou pedir vista desse projeto.
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vistas. Você votou contra a vista? Projeto de lei de autoria do Senhor Prefeito Municipal que cria cargos e inclui dispositivos na Lei 4.061, de 3 de abril de 2008, com alterações subsequentes da outras providências, quando necessária aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes que elaboraram pareceres pela tramitação, o vereador Guilherme solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão um único projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Cargo efetivo, poder mandar vir o plano de carreira, tava as adequações. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Corrêa solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Paulo Corrêa pediu. Foram todos. Mas. Estava na beiradinha. Foi unânime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 11 votaram. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal que autoriza doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa RE Barretos Fabricantes de Artefatos de Cimento Limitado ME. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. As comissões permanentes elaboraram parecer para tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não vai pedir segunda discussão, não? A matéria constará da ordem da segunda discussão na próxima sessão. O que é isso aqui? Cipriano, projeto de lei seu pode pedir vista? Estabelece diretrizes para o ensino educacional de alunos com necessidades. Projeto de lei 65/2011, eu vou pedir vista, tá, Flávio? É regimental, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Esse aqui já foi, né? Do Jorge. É projeto de lei de autoria do prefeito municipal que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa Alves Veloso Limitada ME. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, o projeto constará da ordem do dia da segunda Senhor discussão. presidente, eu solicito segunda discussão. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, não haver oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Guilherme solicita a redação final na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Não havendo oradores. O Guilherme. Também. Não havendo oradores, está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei, que será encaminhada ao Executivo para sanção. Projeto de lei. Você pegou a segunda discussão, Guilherme, e redação final, Guilherme. Projeto de lei de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que institui a Mostra de Arte e Cultura. Você vai querer discutir hoje? Pode votar hoje? As comissões permanentes elaboraram pareceres para tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O projeto que segue
em primeira discussão, que será apreciado em segunda discussão na próxima sessão. Projeto de lei de autoria do vereador Videus Paixão Leite Júnior. Vou pedir vista desse projeto, depois a gente discute ele outro dia. É regimental, favorável permanece como estão, os contrários se manifestam, é aprovado por unanimidade pedido de vistas ao autor. Discussão única. Os balancetes. Pois não. Eu solicitaria prorrogação de vista. É regimental, favorável permanece como estão, os contrários se manifestam, é aprovado por unanimidade por prorrogação de vista. Processo 2797. Solicito prorrogação de vista também. É regimental, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, é aprovado por unanimidade. 3109. Prorrogação de vista. É regimental, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. 3381. Prorrogação de vista. É regimental, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. 078-2011. Prorrogação de vista. É regimental, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Prefeito municipal, processo número 244/2011, prefeito municipal que encaminha cópia do quadro de receita corrente líquida do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010 relativo a LC 101/2000. Corte para aprovação, é simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas será pareceres pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Você vai discutir? Não, só votar contra. Os favoráveis como estão se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko. André. Só o Kiko? Você vai discutir? Não, esperando, pelo amor de Deus. Aprovado por maioria. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo número 24.245, prefeito municipal que encaminha balancete, receita e despesa do mês de dezembro de 2010. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas darão parecer pela tramitação. Senhor? A mim está dizendo dezembro de 2010, está aparecendo. Está em discussão o balancete. Com a palavra, o vereador Cipriano. Para melhor entendimento, eu mudei o jeito para a gente poder entender melhor esses balancetes. Nós fizemos um PowerPoint. Eu vou pedir licença, pessoal que faz a ata. Eu já vou demonstrar todos os balancetes agora. Como é que foi sendo feito, né? Você pega o balancete da prefeitura. Ó, vamos lá. Esse é o 2010, que aconteceu no de dezembro de 2010. O saldo do exercício anterior era de 28 milhões. A receita arrecadada em dezembro foi de 25 milhões e 600, a extra-orçamentária 2 milhões, fazendo um total de 56 milhões 963. As despesas. A despesa orçamentária 23 milhões, a despesa extra-orçamentária 2 milhões e 800, o saldo que passou para o exercício seguinte de dezembro foi de 30 milhões 906. Gostaria de explicar que isso é um dinheiro que está em caixa, que fica em caixa para pagamentos no outro ano. Não tem nada a ver com o dinheiro do Instituto ali. Quer dizer, a Prefeitura tinha 30 milhões 906 ao final de 2010. Em janeiro de 2011, aparece de novo lá os 30 milhões. Foi arrecadado 17, uma receita de 1 milhão e 600, o que dá um total de 49 milhões 623. Despesa orçamentária 3 milhões e extra orçamentária 12 milhões. Alguém pode perguntar, por que a despesa... Ué, André, você não vai acompanhar... André, eu pensei que você ia acompanhar isso aqui, por isso que eu estou falando. Eu também vou viajar 4 horas. Então, olha, se você verificar, a despesa extra-orçamentária está maior. Por quê? Porque são pagamentos que passam de um ano para o outro. Por isso que o dinheiro passa lá. Aí o saldo foi de 33 no final de janeiro. Em fevereiro, que é um outro balancete que nós vamos votar hoje, o saldo era de 33, houve uma receita de 21 milhões 338, extra-orçamentária de 1 milhão e 600, e o total de 56 milhões e 700. Verifiquem que houve uma despesa, uma receita boa. Por quê? É fevereiro, começa a entrar os impostos. A despesa orçamentária foi de 10 milhões e a extra-orçamentária de 5 milhões. O saldo para o exercício seguinte
de 40.325.000 para o mês de março. Olha lá os 40.325.000. Uma receita arrecadada em março de 17 milhões, extra-orçamentária 2.200.000. A despesa já aparece um pouco maior, em 21.915.000. A extra-orçamentária de 5 milhões, sobrando um saldo de 32 milhões para o mês de abril. Esse não veio ainda, né? Esse é o da prefeitura. Gostaria também de demonstrar, só demonstrar o dos outros. Como é que a gente mudou o jeito. Esse é da saúde, de fevereiro. O que aconteceu na saúde? A receita, o total gasto na saúde no mês de fevereiro foi de 7.975.000. A prefeitura entrou com receita própria de 4.629.000. Isso dentro do orçamento. Esse é da saúde, que nós vamos votar hoje também. Tenho também do SAI, se eu não me engano. Do SAI. O do SAI que nós vamos votar hoje, olha. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o que aconteceu? O saldo anterior era de 730.000, em janeiro. Diminuiu um pouco o saldo, porque em dezembro teve o pagamento do 13º. A receita foi de 1.800.000, a extra-orçamentária 22.000, que fez um total de 2.560.000. As despesas orçamentárias, 456.000, e extra-orçamentária 494. Dá um saldo de 1.600.000. Eu fiz questão de colocar ali quanto que a Santa Casa arrecadou naquilo que a gente faz mês a mês. Pelo SAI apresenta lá R$ 12.192,86. 85, né? No mês de fevereiro, havia um saldo de 1.600.000, a receita foi de 1.580.000, a extra-orçamentária de 248, perfazendo um total de 3.441.000. As despesas de 1.636.000, a extra-orçamentária de 256, sobrando um saldo para o mês de março de 1.548. A Santa Casa, o arrecadado foi 16.409,02 centavos. São aquelas contribuições que a gente faz na água. Até eu gostaria de ter discutido isso aí na hora da televisão, o pessoal vê a importância de fazer esse depósito. No mês de março, 1.500.000, foi arrecadado 1.675.000, extra-orçamentária 246.649. Despesa, 1.641.000, a extra-orçamentária 246. Saldo foi de 1.583.000. A Santa Casa, R$ 18.076,75. Eu só está um pouco preocupante do SAI um pouco, porque o que está sendo arrecadado parece que é exatamente o que está sendo gasto, né? Então, a gente fica com um pouco de medo de poder aparecer aumento de água aí por causa disso, né? Mas eu acredito que não vai acontecer, não. Deve ser... Acho que é isso, né? São esses os balancetes. Então, a gente vai apresentar da agora para frente dessa forma para que evite qualquer mal entendimento. Só isso, senhor presidente. Não havendo mais oradores, está em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado. Contra o voto, vereador Kiko e Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 330, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, encaminha balancete referente ao mês de janeiro. Comissão de Justiça, Finanças... Não, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas dará o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Contra o voto do vereador Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo do prefeito municipal que encaminha balancete, receita e despesas do mês de janeiro de 2011. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Contra os votos do vereador Kiko e Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 699 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que encaminha balancete referente ao mês de fevereiro de 2011. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em votação o balancete. Não havendo oradores, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Contra o voto do vereador Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 769 do Prefeito Municipal, balancete referente ao mês de fevereiro de 2011. A comissão exarou parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Contra os votos do vereador Kiko e Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 1029/2011 do Secretário Municipal de Saúde, referente às contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2011. A comissão
de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. 9 oradores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado contra os votos do vereador Francisco e Kiko. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 1111, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, referente ao mês de março de 2011. A comissão elaborou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. 9 oradores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 1136, de autoria de Videlcio Paixão Leite Júnior, que apresenta balancete referente ao mês de março de 2011. Comissão de Finanças e Orçamento em consideração a pressão de tramitação. Está em discussão o balancete. 9 oradores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 1299, Prefeito Municipal, que encaminha balancete referente ao mês de março de 2011. A Comissão de Finanças e Orçamento exarou o parecer pela tramitação. Está em votação. Está em discussão o balancete. 9 oradores. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado contra os votos do vereador Kiko e Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Passaremos à discussão de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miseara solicita englobamento da matéria sem discussão e sem destaque. Regimental, os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade os requerimentos e as indicações, sem destaque e sem adendos. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite.